Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Responsável por 70% do algodão produzido no Brasil, Mato Grosso está em plena colheita das lavouras. O trabalho tem início em meados de junho e se estende até setembro. Além do campo, as algodoeiras também ficam movimentadas nesta época, beneficiando a produção. Outro trabalho intenso acontece nas usinas de deslintamento das sementes. Elas fazem a remoção do linter, uma fibra bem curtinha que fica grudada no caroço do algodão após o beneficiamento. Este subproduto é muito usado na fabricação de papel moeda, de tecidos cirúrgicos e na indústria de tintas, por exemplo, e precisa ser retirado da semente por uma série de motivos, como você vai entender no bate-papo com uma especialista nesta área. Ela diz que o amor pela produção de sementes começou ainda na graduação, assim como o contato mais próximo com a cultura do algodão. Agrônoma com doutorado em ciências genômicas e biotecnologia, a Patrícia Bruneta fala de maneira fácil sobre processos químicos e físicos que certamente são desconhecidos por muita gente, resultado da experiência acumulada durante quase 2 décadas. Didaticamente, explica as diferentes tecnologias usadas no deslintamento da semente do algodão e de como foi possível transformar o resíduo, que era um passivo ambiental, em adubo orgânico e fonte de energia para a fábrica. Um exemplo de sustentabilidade que você vai conhecer agora. Patrícia Bruneta, que prazer recebê-la aqui no podcast do Patrone. Já te agradeço por você ter aceitado prontamente o convite. Nos falamos há algumas semanas, um pouquinho mais de um mês na verdade, e estava só aguardando aqui as agendas baterem para que a gente pudesse bater esse papo e o pessoal também poder conhecer um pouco mais da tua história, do teu trabalho, da produção de sementes de algodão, que muita gente desconhece. Tem um trabalho muito bacana aí envolvido. E começo mais uma vez te agradecendo. Seja bem-vinda ao podcast do Patrone. Tudo bem contigo? Obrigada, Patrone. Eu agradeço a você pelo convite, oportunidade de falar um pouquinho a respeito aqui do nosso trabalho. Vai ser um prazer bater esse papo com você essa tarde. Legal. Patrícia, vamos começar contando um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você é engenheira agrônoma, né? Já há um bom tempo, tem muita experiência na área, mas vamos entender como começa a tua história, a tua origem, a tua relação com o agro. Isso é sempre legal para que a gente comece também a explicar, apresentar você para todo mundo que está nos ouvindo. Tá certo. Patrone, eu sou nascida e criada em Campinas, no interior de São Paulo. E quando criança, né, o meu amor, meu interesse pelo setor do agronegócio, ele veio de pequeno. Meu pai era engenheiro numa empresa, numa construtora, e essa construtora tinha uma propriedade rural no interior de Goiás, em Jaraguá. E era lá que nós passávamos as nossas férias de janeiro e as nossas férias escolares no mês de junho. E essa propriedade cultivava feijão, cultivava milho, tinha o gado de leite, em cavalos que eram usados para o serviço, e eu realmente me identifiquei de pequenininha com esse universo, né? Havia uma afinidade da minha parte com esse universo. E quando eu atingi a idade aí de optar pelo vestibular, de optar por uma carreira, eu, na verdade, no primeiro momento, eu me dediquei aos vestibulares para o curso de Direito. Por incrível que pareça, nós tínhamos passado um entrave pessoal com a minha mãe, que se envolveu num acidente veicular, e eu, né, naquele momento, acabei me sensibilizando e optei por Direito. E fui aprovada lá na Universidade Federal do Paraná, e eu cursaria Direito em Curitiba. Ocorre que nesse mesmo ano, poucos meses antes de eu ingressar na faculdade, eu perdi um namorado, que eu já namorava há 4 anos, e minha mãe achava que eu estava num momento de fragilidade e que não seria o momento adequado para eu ir para tão longe de casa. E eu acabei permanecendo em Campinas. Então, quando foi em maio, eu novamente me submeti a um novo vestibular, e aí, então, para o curso de agronomia. Prestei 2 vestibulares, a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal de Lavras. Comecei a fazer o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia em Uberlândia, e eu passei muito frio. Foi em julho de 1994, e o vestibular da Federal de Lavras eu acabei fazendo em Campinas mesmo. Eu acabei optando pela Universidade Federal de Lavras, porque eu achei que eu não queria viver o frio
de Uberlândia. Porém, né, me surpreendi porque Lavras, ali na região do sul de Minas, é uma cidade muito fria, muito gelada, mas acabei cursando ali. Então, a minha faculdade entre julho de 94 e julho de 95. Me formei em engenheiro agrônomo na Universidade Federal de lá. Desde então, eu me dediquei a realizar no segmento de produção de sementes. Logo em seguida da conclusão da minha faculdade, no ano 2000, eu me especializei em ciência e tecnologia de produção de sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Depois eu fiz um MBA em gestão empresarial na primeira turma da Fundação Getúlio Vargas em Cuiabá. Em seguida, em 2002, eu fui para a Federal de Santa Catarina, onde eu me especializei em biossegurança. Era uma disciplina relativamente nova, uma abordagem relativamente nova no setor do agronegócio, que compreendia principalmente a aplicação da tecnologia aí do DNA recombinante, das construções gênicas, enfim, do desenvolvimento das plantas transgênicas, do uso e da segurança das plantas transgênicas aqui no Brasil. Então, eu fiz essa especialização e lá eu desenvolvi o meu interesse em me aprofundar nos conceitos da genética molecular e da biotecnologia vegetal propriamente dita. Então, em 2004, eu me mudei para Brasília. Eu tinha 2 crianças pequenas, o Felipe com 2 aninhos, a Luísa com 2 meses e meio, para fazer o mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia na Universidade Católica de Brasília. Como eu já tinha cumprido muitos créditos a título de especializações anteriores que eu havia cursado, eu acabei pedindo aproveitamento desses créditos e acabei convertendo o meu mestrado em doutorado, né? E durante esse tempo lá meu em Brasília, eu trabalhei com a doutora Fátima Grossi, lá no Synergen, foi lá que eu desenvolvi a minha pesquisa, e eu trabalhei na prospecção do gene de resistência para o bicudo do algodoeiro, né, que é considerada uma das principais pragas na cultura do algodão, inclusive na atualidade. Então, essa foi a minha trajetória acadêmica. E nós morávamos na fazenda, mas o Edio, ele era o meu marido, né? Então, ele era o gestor das propriedades ali na região do Araguaia. Ele fazia tanto a parte técnica quanto a gestão da parte operacional dessas lavouras. Eu acabei ficando aqui em Primavera, eu já estava com 2 crianças, né? Quando eu voltei de Brasília, e nessa oportunidade eu recebi o convite por parte do meu cunhado, o seu Eloy, que até então era o presidente da empresa, para eu vir trabalhar aqui na Udesil, para eu assumir a gestão da Udesil. Então, desde fevereiro de 2006, eu estou gerente aqui do setor de produção de sementes do Grupo Itaquerê, principalmente voltado para a produção de sementes de algodão. Legal, Patrícia, deu uma bela resumida aí, mas uma trajetória bem extensa, né, e de muita dedicação aos estudos e, claro, isso obviamente faz muita diferença no teu dia a dia e nas atividades que você desempenha. Deixa eu só perguntar 2 coisas. Primeiro, como surgiu ali na universidade, né, na área acadêmica, o interesse em seguir com sementes, né, como foco? E, em segundo momento, como surgiu também esse vínculo maior? Pronto, você não vai acreditar. Enquanto eu fazia a minha graduação, o meu pai, que nessa época ele já tinha agora a própria construtora, ele recebeu como forma de pagamento de um serviço, de uma obra que ele fez na região de Unai, para uma cooperativa lá de Campinas, na época a Semicap, hoje ela está extinta, o arrendamento de uma usina de deslentamento de sementes de algodão. Então, veja só, enquanto eu estava cursando a minha agronomia, meu pai deslintava semente para o Grupo Itaquerê e para toda a comunidade de produtores de algodão ali da região do interior de São Paulo, né? Então, o Grupo Itaquerê, o Edio, era cliente do meu pai no deslintamento de sementes, porque o algodão estava engatinhando até então aqui na região do Mato Grosso, né? Eu era aluna de graduação e acompanhava o meu pai nos meus períodos de férias ali na usina e me identifiquei. Tanto que fui procurar lá na faculdade, no setor de tecnologia de produção de sementes, uma vaga como estagiária.
Conheci o meu orientador, o professor Fraga, que era o professor de algodão da universidade, e o professor João Almir, que era o professor de tecnologia de produção de sementes. E me tornei bolsista do CNPq. Fui bolsista por 3 anos e meio, trabalhando com a comparação da qualidade de semente deslintada por diferentes tecnologias de deslintamento disponíveis naquele momento. Então, em Campinas, meu pai conduzia um deslintamento à base de gás clorídrico, e em Uberlândia existia uma outra empresa de deslintamento que deslintava com ácido sulfúrico concentrado. Muito bem, daí veio o meu interesse, foi daí que eu fui para procurar o departamento de produção de sementes da minha faculdade e ingressei nos meus estudos, dei início aos meus estudos. Tenho alguns trabalhos publicados ainda no meu período de graduação. Depois, o meu pai planejava instalar a usina de deslintamento em Pedra Preta, né? Ele havia feito um estudo e Pedra Preta era considerado uma posição estratégica dentro do setor de produção, das áreas de produção de sementes aqui no nosso estado. E meu pai tinha o projeto de instalar lá uma nova indústria de deslintamento. Então, meu pai fez contato com o fabricante das máquinas nos Estados Unidos. Eu estive na Argentina para conhecer uma planta que já trabalhava com essas máquinas que meu pai pretendia instalar em Pedra Preta. Eu fui a São Paulo fazer uma reunião, conheci o americano, o falecido Danny Kinser, para estudar as propostas, né, de valores e tudo mais. Estava tudo, meu pai havia recebido da prefeitura de Pedra Preta incentivo fiscal para implantar a planta, né? O meu pai já tinha, inclusive, negociado um terreno para implantar o deslintamento lá. Como nesse tempo, nesse ínterim, se passaram 2 anos e meio, eu acabei me casando com o Ed, o projeto de deslintamento ficou muito afim, muito conecto com os demais negócios que o Grupo Itaquerê já tinha, que era o cultivo do algodão, as algodoeiras dentro das propriedades. O meu pai, por esse entendimento, acabou transferindo o projeto, toda a negociação que ele tinha para o deslintamento lá em Pedra Preta, para o Grupo Itaquerê, para eles conduzirem aqui em Primavera. Então, eu ainda, na condição de aluna de graduação, fui uma tarde, saí de lá, fui a Belo Horizonte, tomei o avião e fui a São Paulo se encontrar com o seu Eloy e o senhor Danny Kinser, que era o fabricante das máquinas de deslintamento, para negociarmos as 3 primeiras máquinas de deslintamento. Eu ainda era namorada do Ed, não era nem casada, mas fui lá para traduzir essa conversa para o seu Eloy. E deu certo tanto que em 99 a Udessil implantou a indústria com 3 máquinas e no ano de 2000 adquiriu mais 2 máquinas e foi assim que tudo começou, tanto o meu amor pela tecnologia de produção de sementes e depois o meu estreitamento com o deslintamento, ele vem desde a graduação, né? Era um negócio familiar, da família do meu pai e depois pela, vamos dizer assim, pela aproximação e pela afinidade com os negócios do Grupo Itaquerê, acabou se passando para o Grupo Itaquerê, mas eu nunca imaginei naquele momento que um dia eu estaria aqui, né, conduzindo o deslintamento, e já estou aqui há pouco mais de 17 anos. Que legal, Patrícia, aquelas coisas que parecem que realmente vão se encaixando na vida, né, de um jeito muito legal. Claro, quando a gente olha para trás fica muito fácil, parece uma linha só, né, um caminho só, mas evidentemente tem muito esforço, muita decisão, né, e muita escolha no meio do caminho. Exato. Agora, Patrícia, vamos lá, para que quem está nos ouvindo, o algodão ele é uma cultura extremamente particular, assim, né? Não é todo mundo que conhece as particularidades do algodão. E quando você falou deslintamento, acho que seria legal você... nosso público aqui tem gente que é do campo, tem gente que não é do campo, né? Então, começar a explicar o que é o deslintamento, de onde vem a semente do algodão, né? No capulho ali, de onde está a semente, para que as pessoas consigam visualizar um pouco de tudo que você faz no dia a dia, que você convive há tanto tempo. Vamos lá. Nós estamos agora num período de plena colheita do algodão no estado todo, né? E para quem já teve a oportunidade de passar aí, por essas estradas do Mato Grosso, certamente já se deparou com uma lavoura de algodão.
E aquilo que a gente enxerga da beira da estrada é um capulho de algodão aberto, tá certo? Onde a gente enxerga o branco, obviamente, que nós estamos vendo a fibra do algodão. Porém, dentro daquele emaranhado de fibra estão as sementes, estão os caroços de algodão. Aquele produto que a gente enxerga na lavoura, ele é todo retirado pelas colheitadeiras de algodão, tá certo? Então, nós temos fibra e caroço indo para dentro das máquinas de colher algodão e, obviamente, vão fazer parte, então, daquele rolinho que a gente enxerga, ou com a lona amarela, ou com a lona azul, em alguns casos mais raros, com aquela lona cor-de-rosa, né, na beira da estrada. Muito bem. Todo aquele produto, ele é transportado para as algodoeiras e aquele bolinho é desmanchado. A algodoeira, ela separa o quê? Ela separa a fibra, que é encaminhada para a indústria têxtil, do caroço, tá certo? Quando ela separa, o caroço de algodão, ele retém um pouco da fibra, é o que a gente chama de uma fibra curta. Essa fibra curta que fica aderida em torno da semente, depois do beneficiamento do algodão na algodoeira, ele é chamado de linter, tá certo? E esse linter, essa fibra mais curta, ela tem algumas aplicações econômicas, como, por exemplo, a produção de papel, de dinheiro em papel, né? Ela também pode ser utilizada na indústria da pólvora, né, de explosivos em geral, ela pode ser usada na indústria da tinta, ela tem algumas aplicações. Isso na condição de fibra ainda. Porém, ela se torna um obstáculo para o processo de imbebição de água, para o processo, né, por parte da semente. Ela se torna, e isso causa uma irregularidade na germinação de um campo de algodão, para o caso dele vir a ser semeado com linter. Sem contar que demandaria uma quantidade muito grande de produto químico para molhar toda aquela fibra. A fibra também serve como veículo para pragas e para doenças, enfim. E o cultivo da semente com o linter, ele fica restrito a operações manuais, né? Como era o algodão cultivado no passado, né? Em agricultura, prioritariamente em agricultura familiar, principalmente quando a gente considera situações de cultivo do sul do estado, ali na região do Paraná, principalmente, e na região nordeste do Brasil. Então, naquela época, se cultivava o algodão com linter, porém tinha uma série de restrições tecnológicas relativas a essa operação. E aí, quando o algodão foi visto como uma cultura, uma opção para o sistema de rotação de culturas, uma opção viável para o cerrado, né, para fazer uma alternância de culturas aí com a soja, que até então vinha predominando, né, quase como que praticamente no monocultivo aqui no nosso estado, nós precisávamos pensar em cultivo em grandes áreas. Para pensar em cultivo em grandes áreas, nós temos que pensar em mecanização, em plantadeiras, em colheitadeiras, em trator para cultivo. E um grande obstáculo era a presença do linter no entorno da semente. Então, foi preciso buscar uma tecnologia que associa aspectos químicos e físicos e que está focada na desintegração desse linter, dessa fibra curta. O deslintamento nada mais é do que a remoção, né, por uma reação química e física, desse linter que está no interior, no externo da semente. E depois que a gente tem o deslintamento, e essa é uma etapa bastante peculiar da semente de algodão, isso não acontece na soja, nem no milho, nem no feijão e outros cereais, até porque elas têm o tegumento bem lisinho, e esse tegumento propicia fluidez nos mecanismos de distribuição de sementes das plantadeiras que nós utilizamos atualmente. Então, o algodão é a única espécie que requer essa etapa do deslintamento. E depois do deslintamento, a semente de algodão fica lisinha, bem lisinha, né? Fica pretinha e tão lisa quanto qualquer outra. E aí, ela está passível de receber um tratamento de sementes bastante uniforme. Esse processo de deslintamento,
ele permite uma certa facilidade e uma uniformidade na embebição das sementes. Então, depois que nós colocamos a semente no campo, uma média aí de 4 a 5 dias já é possível de você ter um pouco mais de 80%, 90% das sementes plantadas, emergidas. Então, existe uma série de benefícios relativos ao deslentamento, dentre eles, obviamente, a mecanização do cultivo e o plantio em grandes escalas, né? a uniformidade da emergência, a uniformidade no tratamento de sementes, enfim, uma série de outros benefícios. Muito legal. Deixa eu te fazer 2 perguntas. Primeiro então, de quanto tempo para cá a gente tem essa maior utilização do deslentamento, né? Você disse que antigamente mais na agricultura familiar, no processo manual, não era feito isso, né? Evidentemente, com a utilização de máquinas cada vez em maior intensidade, né? Nas últimas décadas, foi preciso, né, realmente melhorar essa tecnologia até para que pudesse dar fluidez, como você bem exemplificou. Esse é um ponto. O outro ponto é que nesse processo de deslentamento, o linter, ele também continua sendo aproveitado ou dessa maneira não? O linter que não... Bom, vamos lá. Sobre a entrada da tecnologia do deslentamento, aqui no Brasil, eu estimo que nós já tenhamos essas tecnologias. A primeira tecnologia que nós tivemos através do sistema de ácido sulfúrico concentrado, eu creio que data de pouco mais do que 35 anos. Depois, a FEMICAP ela adotou o sistema à base de gás clorídrico, um pouco mais recentemente, aí, há 30 anos atrás. E essa tecnologia que nós trouxemos, que consiste no deslentamento à base de ácido sulfúrico diluído, eu trabalho com aproximadamente aí variando entre 8%, 9%, 10% de ácido sulfúrico na minha solução, e eu não tenho efluente líquido, diferentemente dos outros 2 sistemas antigos, e os efluentes eles acabam se tornando um passivo ambiental bastante oneroso e bastante preocupante. Né? No meu caso, nós não temos isso, porque o meu resíduo ele é um pó de celulose fino, tão fino quanto o talco. Então, essa tecnologia que nós trouxemos, ela tem 25 anos, né? Nós abrimos a Aldesil, ela trabalha desde maio de 99, nós estamos indo aí, o ano que vem vamos completar 25 anos, vamos fazer 24 esse ano e 25 o ano que vem, mas é uma tecnologia que já existia nos Estados Unidos há uns 10, 15 anos antes de nós trazermos aqui no Brasil, haja visto que os Estados Unidos eram até então o maior produtor de algodão do mundo, né? Então, um dos principais benefícios dessa tecnologia, além de, obviamente, de toda a superioridade da qualidade da semente, e a gente tem obtido resultados, felizmente, muito positivos do ponto de vista de germinação e de vigor, o emprego dessa tecnologia que nós usamos aqui, mas dentre eles está o benefício ambiental. O nosso linter, né, ao contrário, como eu falei, dos outros sistemas, ele vira um pó. E eu utilizo hoje, em torno de 60% desse linter, eu queimo ele, eu uso ele como combustível na minha caldeira, tá certo? E a minha caldeira gera calor no meu processo de secagem. Anteriormente a isso, eu comprava gás, eu utilizava 100% da minha queima, do meu calor, ele era proveniente da queima do gás. Hoje eu reduzo em torno de 60% do meu gás, eu utilizo a minha caldeira. Porém, ainda me sobra um pouco de linter. E esse outro pouco, eu neutralizo ele com calcário, né? E eu utilizo ele como adubo orgânico em área de recuperação de pastagens. Então, nada do que eu gero como resíduo aqui é perdido, né? Tudo aqui é aproveitado. Legal, é mais um exemplo de sustentabilidade, né? De contornar ao longo do tempo, da tecnologia, do investimento, o que era um passivo, né? Passar a ser um ativo com sustentabilidade sendo reaproveitado de uma maneira ou de outra, como você bem ilustrou. Isso é muito legal, né, Patrícia? Exatamente, esse foi o conceito mestre das nossas decisões com relação ao aproveitamento do linter. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura?
A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Aí, Patrícia, uma outra dúvida que eu acho que é bem legal a gente tratar aqui. O que define que determinada carga, determinado lote, determinado talhão vai ser fornecedor de semente ou não, né? Como que é feita essa escolha do que vai ser utilizado como caroço, enfim, para os vários fins que existem, inclusive a alimentação animal, e do que vai virar semente? Como que é feito esse processo, como que é feita essa escolha, essa definição e que cuidados são necessários para que a gente priorize sempre a qualidade dessa futura semente? Na verdade, Patrone, os campos de sementes, eles são definidos antes do plantio, né? O produtor de semente, ele seleciona áreas onde na safra anterior, principalmente, se possível, tenha ocorrido o cultivo de soja, para que as plantas remanescentes do cultivo anterior não se misture, né, gerando o que a gente chama aí de mistura varietal com as sementes que vão ser produzidas no campo, na safra subsequente. Então, a gente tem que prever um certo isolamento de outros campos de sementes, porque a planta de algodão ela é uma planta autógama, mas com um percentual de alogamia, ou seja, os insetos podem polinizar plantas de campos diferentes, transportando tecnologias, né, traits, a gente chama, né, os eventos de biotecnologia de uma planta para outra. E isso gera o que a gente chama de contaminação genética, quando acontece a nível de pólen. Então, a gente tem que prever uma certa distância. A lei traz as instruções normativas, agora uma portaria que regulamenta o cultivo de campos de semente, ela especifica, de acordo com a categoria de semente que nós vamos produzir, a distância mínima entre campos de semente. Além disso, a gente adota normalmente barreiras vegetais, como, por exemplo, é muito comum você observar lavouras de milho, faixas de milho na beira dos quadros de sementes de algodão. Tem como intuito evitar a poeira, mas também tem como intuito evitar a polinização entre campos de sementes, né? Ou campos de algodão comercial e campos de semente. Basicamente, naquelas áreas que forem já antes do plantio estabelecidas como propósito de cultivar semente, elas recebem bem mais atenção do ponto de vista do sistema de manejo do que os campos comerciais. Em que sentido? Nós precisamos, desde o início, verificar eventual o surgimento de plantas atípicas, que nos faz supor que haja uma mistura de variedades. Os campos precisam ser puros. Caso contrário, né, pode acontecer lá no momento da colheita nós temos, por exemplo, um cultivar resistente a herbicidas e surgir resistência a inseticidas. O agricultor pode ser compelido a pagar por uma tecnologia que, de repente, ele nem usufruiu apenas por apresentar mistura de semente. E isso é muito sério e são valores bastante significativos que implicam nesse processo. Então, nós temos que observar as plantas atípicas. Nós evitamos, tanto quanto possível, a incidência de insetos, principalmente o bicudo e as lagartas, porque eles prejudicam em qualidade e em quantidade os nossos campos de sementes. Nós fazemos um controle de doenças fúngicas
bastante mais rigoroso do que é feito nos campos que são destinados apenas para a produção de fibra. Então, depois, no momento da colheita, você tem todo o aspecto relacionado com limpeza de máquinas para não trazer para o campo de semente caroço proveniente de outro campo e com isso não gerar misturas, tá certo? Aí você tem que cuidar da limpeza do caminhão, você tem que cuidar da limpeza da algodoeira. Cada vez que você vai trocar uma variedade dentro da algodoeira, gasta-se aproximadamente meio-dia, aproximadamente 10 a 12 horas, para fazer toda a limpeza de uma algodoeira, com o intuito de não deixar caroço nenhum, resquício nenhum do material que foi beneficiado anteriormente, para não gerar mistura daquela semente com a que você vai produzir. E assim você vai, com esse cuidado, até o momento do invase desse produto, né, que vai gerar semente para outro campo. Então, quando ele vai ser transportado para a indústria de deslintamento, ele também tem todo um cuidado com relação à limpeza. Quando esse produto chega aqui no deslintamento, a gente coleta uma amostra, aí vai ser feita uma análise de presença de traits, né, de acordo com a cultivar que foi instalado. Se é um material com resistência a herbicida, vai ser detectado se não há mistura de resistência à lagarta. Vai ser verificada também a pureza daquele trait que se desejou cultivar durante o cultivo. E a lei normatiza os níveis de tolerância de mistura e os níveis de pureza obrigatórios naquele campo. Então, quando chega aqui na hora de descarregar, eu tenho que separar cultivares e traits, né, ou eventos de biotecnologia diferentes. Quando eu troco de cultivar dentro da minha usina, eu também gasto em torno de 10 a 12 horas para limpar toda a minha usina. Aí um técnico do meu cliente vem verificar a limpeza, né, aceitar o meu laudo de limpeza para me permitir entrar com outro cultivar. No tratamento de semente, ocorre o mesmo processo no que diz limpeza, a respeito à limpeza das máquinas. Então, esse cuidado com a manutenção da integridade genética do material, ele inicia antes do plantio, na escolha da área, e termina no momento em que eu ensaco a semente após o tratamento de sementes, né? Tendo em vista o objetivo de entregar para o agricultor o máximo possível da pureza do trait que ele comprou, da cultivar que ele escolheu, e o mínimo possível, se possível, o mais próximo de zero, de qualquer eventual mistura, seja proveniente de uma contaminação genética, que venha de uma polinização no campo, seja proveniente de uma contaminação varietal, que acontece depois que a semente esteja pronta, no campo, na algodoeira, no deslintamento ou no tratamento de sementes. Então, quando a gente quer trabalhar com campo de semente, obviamente que a escolha da cultivar, ela depende da demanda do mercado, né? Ela depende do que vem mostrando a performance das cultivares na safra anterior e da sinalização de demanda, então, por parte dos agricultores. No caso do restante do material, daqueles campos que não vão virar semente, normalmente o caroço tem esse destino que você mencionou anteriormente. Ele vai ser destinado ou para a produção de óleo, ou para a produção de ração animal, né? Ou vai para dentro de confinamentos para tratar diretamente o gado em coxo de confinamento, ou fazer o que a gente chama de semi-confinamento, tratar o gado no pasto, né? Principalmente no período de seca, que a falta de alimento que o alimento é escasso, né? O capim é escasso para o gado. Então, o caroço que não for proveniente de campos de semente costuma ter esse destino. Excelente, extremamente didático, né? Muito bom assim te ouvir, porque realmente é uma explicação muito ampla, mas muito fácil, né, de compreender. Muito bacana você trazer todos esses detalhes, né, Patrícia? E como é rigorosa, né? Como é rigoroso o acompanhamento, o processo para que você possa entregar
aos clientes, né, futuros, né, o produto de fato com a maior qualidade possível. Aí uma outra pergunta, né, eu vou como um leigo aqui na área do algodão, né, apesar do tempo de jornalismo, a gente sempre tá buscando aprender mais com as pessoas que oportunizam isso pra gente. O período de produção, pensando em sementes, né, em campos de produção de semente, ele coincide ao mesmo período? Qual a melhor época para o cultivo aqui em Mato Grosso, né, especificamente, claro, coincide com o período de safra-verão ou a segunda safra, né, após a colheita da soja? O que vocês identificaram que é o melhor para obter aquela semente que vocês esperam para levar para os clientes futuramente? A escolha da época do plantio, ela varia muito de região para região, né? Obviamente, tendo em vista aí as janelas de chuva, principalmente, porque quando a gente está produzindo semente, a gente tem um cuidado redobrado com o período de colheita, na expectativa de que esse período, em hipótese alguma, coincida com chuva, né? Caso contrário, a umidade, a chuva no período de colheita, depois que o caroço está pronto, ela tende a desencadear reações metabólicas, a respiração da semente, e com isso consumir parte da reserva e, obviamente, do vigor daquela semente, né? Ou até gerando quadros de deterioração, como a gente costuma ver em alguns casos. Então, essa janela de plantio ela é muito relativa. Com a região, ela está muito relacionada com a região onde vai ser cultivado. Aqui no estado, nós podemos dividir o estado aí em pelo menos em três grandes regiões de cultivo, né? Você tem alguma coisa aqui, uma região, um período diferente aqui para a nossa região de primavera, nós temos outra ali um pouquinho diferente para a Serra da Petrolina, e a 163. A Bahia, então, nem se fala, a Bahia larga plantando muito antes do que a gente, então são períodos diferentes. E um outro fator determinante no momento do estabelecimento da cultura diz respeito ao ciclo daquela cultivar, né? No caso do algodão, nós temos cultivar de ciclo mais precoce, nós temos cultivar de ciclo médio e nós temos as cultivares aí de ciclo longo. Então, como nós temos então a janela para considerar e a cultivar para considerar, nós temos uma variação muito grande. Sobre plantar em safra de verão ou em safrinha, nós temos as duas situações para campos de semente, né? Não é isso que limita. Nós aqui do Grupo Itaquerê, por exemplo, nós plantamos prioritariamente durante a safra de verão, tá certo? Mas a grande maioria dos cotonicultores aqui do nosso estado cultivam o algodão e os campos de semente como safrinha, ou seja, como cultura subsequente aí a cultura da soja. Tira a soja, planta a soja, uma soja mais precoce, né, para colher ali até final de dezembro, meados de dezembro ou início de janeiro, e logo na sequência, então, vem plantando a cultura do algodão. E não há restrição com relação a ser safra ou safrinha, desde que a pessoa observe as particularidades da cultivar e a janela de chuva da sua região. Perfeito. Agora, Patrícia, qual o tamanho da nossa área de produção de sementes, ainda focando em Mato Grosso? Claro, se tiver números nacionais, de quantos hectares a gente está falando aproximadamente? Patrone, hoje, a safra passada, né, mais precisamente falando, o Brasil plantou em torno de 1.700.000 hectares, né, de algodão comercial. Para esse cultivo de algodão, para essa área, nós utilizamos aproximadamente ali em torno de um saco de semente aí de 200.000 sementes, que é o parâmetro de comercialização de sementes na atualidade. Ele planta aproximadamente, varia muito como o peso de 1.000 sementes de uma cultivar ou de um lote para outro, mas ele instala aproximadamente 1,7 hectares, né? Então eu teria que fazer uma conta reversa aí para ter uma ideia em hectares, mas em área não é muito, porque a quantidade de caroço que se obtém por área é bastante significativa. Então, em área de campos de semente, aí nós devemos estar falando em torno não mais aí do que 150.000 hectares, né? Porque as áreas elas produzem uma grande quantidade de caroço. Então, tendo em vista aí esse mercado que eu falei para você de 1.700.000, a gente perfaz ele facilmente aí com 600, 700.000 sacos de semente, né?
então não vai passar aí dessa quantidade de hectares que eu te passei. E aí vocês produzem, para onde vai a semente que vocês produzem? É o seguinte, aqui na adesivo, na indústria, eu industrializo, eu tenho grandes clientes, né? Eu tenho uma multinacional como cliente. Essa multinacional, por exemplo, ela trabalha 100% da semente dela é proveniente de campos de cooperados. E ela tem campos de sementes instalados no estado todo. Ela tem em Goiás e tem a Bahia também. Todo esse caroço que ela cultiva vem aqui para o adesivo, tá certo? Ela centraliza o recebimento. E nós deslintamos e industrializamos, então, toda essa semente dela. Depois de tratada, essa semente vai ser distribuída para todo o Brasil novamente, tá certo? O Grupo Itaiquerê, ele atua como cooperado dessa multinacional. Então, eu vendo o meu caroço para ela, tá certo? Ela industrializa, depois ela classifica em qualidade, com os parâmetros dela, com os parâmetros de qualidade que ela estabelece para o produto dela, e ela comercializa sob a responsabilidade dela. Essa é uma das situações. O Grupo Itaiquerê também é produtor de semente, né? Então, ela, quando está licenciado e autorizado pelo obtentor, ele pode multiplicar semente, deslintar a semente e para plantio próprio, ou, se desejar, ele pode ingressar no mercado comercializando essa semente, seja aqui para o Mato Grosso, seja para onde for, nos anos que ele opta por produzir semente. Eu tenho alguns clientes, além de ter essa multinacional, por exemplo, eu tenho alguns clientes que são produtores de sementes individuais. Eles são licenciados de obtentores, eles têm os campos de multiplicação, eles deslintam para produzir os seus próprios campos, mas também para comercialização. São as duas formas de acesso de mercado dos campos de semente. Muito legal, e é muito bacana, Patrícia, a gente trazer todas as informações que você está compartilhando com a gente, e as pessoas que estão nos ouvindo e que não têm familiaridade, né, com a cultura do algodão, poderem compreender, né, a dimensão e como é uma cultura extremamente tecnificada, né, e muito diferente também de outras culturas. Aliás, todas as culturas são muito tecnificadas, têm semelhanças, mas muitas diferenças, e o algodão realmente é algo apaixonante. Eu me recordo de alguns anos atrás, num projeto que tínhamos aqui, de visitar várias lavouras de algodão, e os agrônomos falavam que o algodão é uma cultura desafiadora, e por isso que é tão empolgante para quem é agrônomo estar sempre ali nessa atividade. Quando você traz aí sob o olhar de quem está, né, trabalhando com o processo de produção de sementes, de deslintamento, realmente também é muito entusiasmante ficar ouvindo, né, e aprendendo um pouco. Eu imagino que pela facilidade com que você fala e pela paixão que você emprega na tua fala e na tua explicação, também seja isso que você sinta, né? Uma cultura desafiadora, empolgante e muito gostosa de trabalhar, né? Com toda certeza. O algodão é fascinante. Você resumiu quando você disse que ele é uma cultura desafiadora. Eu sei que muita gente diz isso, mas eu posso dizer, eu já estou com o cultivo de algodão, já estou casada há 24 anos, e desde que eu namoro, então há 26, 27 anos, que eu acompanho o cultivo de algodão, e eu posso dizer que nós nunca tivemos um ano igual ao outro. Cada ano nós temos desafios diferentes. Esses últimos anos a gente vem sendo desafiado, inclusive no que diz respeito à disponibilidade de mão de obra, né? As máquinas ficaram, né, com uma grande quantidade, um acúmulo de tecnologia embarcada, bastante grandes. Então, se anteriormente a gente dizia que aquela pessoa que não tinha estudo, ela ia para o campo, hoje, sem medo de errar e sem exagero, eu digo que se ela não estudar, ela não vai trabalhar no campo, né? Qualquer trator hoje, você tem lá, né, a agricultura de precisão, então você tem um GPS embarcado, né? Você tem ali o sistema que analisa a quantidade do insumo por área disponibilizada. Então, a pessoa precisa ter realmente bastante consciência da atividade que vai fazer, do trabalho que vai fazer, né? No caso do algodão, isso é intensificado de uma maneira muito grande. É uma cultura com alto custo, né, envolvido. A gente sabe, eu já visto ali a quantidade de insumos que o algodão demanda. O algodão é uma cultura exigente em fertilizante,
é uma cultura exigente no controle das pragas, das principais pragas, né? Então, o número de aplicações bastante significativos. Quando a gente fala em campo de algodão, de campo de semente, isso se intensifica ainda mais. Mas tudo isso gera um estreitamento, inclusive emocional, da gente que trabalha com essa cultura. O profissional que trabalha com a cultura do algodão, ele é diferente do profissional que conduz soja e milho, no intuito de que eles geram um grau de intimidade com o quadro, né, com os talhões bastante grande. Haja vista a frequência de visitação que acontece nesses quadros quando esse material está no campo, né, ser muito maior do que a visitação que acontece, por exemplo, num campo de soja. Então, gera essa intimidade. Além disso, apesar de nós termos aí 1.700.000 hectares, aparentemente uma área muito grande, nós somos em poucos produtores, se eu posso assim dizer, de algodão no Brasil. Então, a cada 2 anos, nós temos, por exemplo, o Congresso de Algodão. E apesar da gente não ter amizade, eu não consigo ser amiga de todos, mas a gente se conhece, né? A gente sabe mais ou menos quem é quem, né? No cenário aí do algodão. Então, quando a gente vai para Congresso de Algodão, e isso acontece uma vez a cada 2 anos, a gente se reencontra, né? A gente é capaz de identificar quem é de Goiás, quem é da Bahia, quem é de uma associação tal. Eu, obviamente, né, um pouco mais conhecida nesse meu segmento. Então, isso é muito peculiar do cultivo do algodão. Até porque esse 1.700.000, ele é quase nada se comparado aí com a extensão de cultivo de soja e de outras culturas, como, por exemplo, o milho. Então, a gente meio que se identifica, né, no caso do algodão. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Agora, Patrícia, antes de caminhar para o fim, deixa eu só te perguntar, né? Além de vocês, existem, claro, outras empresas, né, que também fazem esse trabalho de deslintamento aqui em Mato Grosso, né? Sim, aqui em Primavera do Leste mesmo, próximo de mim, existe, né, a cooperativa Condenagro, que presta serviço de deslintamento, hoje com uma tecnologia semelhante à nossa. Em Pedra Preta hoje já existe, é mais nova, é uma indústria que foi implantada, salvo engano, há 2 anos atrás. Também existe uma indústria de deslintamento. Na Serra da Petrovina existe uma indústria pequena, são 2 máquinas AP, mas no norte do estado, na região ali de Campo Novo dos Parecis, também existe outra indústria de deslintamento, em Campo Verde também. Então, tem vários prestadores de serviço de deslintamento já esparramados nesse nosso estado, né? Assim como tem também no Paraná, tinha um em Goiôerê, na Bahia tem outro, ali na Bahia tem um núcleo forte, né, de produção de algodão ali, em torno de 300, 400 mil hectares. Então, existe um diferente ali aquele pessoal da Bahia. E é isso, acho que basicamente são esses os principais deslintadores de semente de algodão do nosso país. Legal. Vocês foram pioneiros, assim, com as tecnologias que você mencionou ali, 25 anos atrás aproximadamente, vocês foram pioneiros. Essa tecnologia que nós utilizamos, né, do ácido sulfúrico diluído, nós trouxemos há 25 anos atrás, fomos o primeiro aqui no Brasil a trazer, trouxemos, né, o fabricante, que nos ensinou a trabalhar, né? Ele mesmo, dono da indústria, hoje ele já é falecido, o Danny Kinser faleceu em 2013, mas foi ele que nos ensinou a trabalhar e fomos os primeiros a lidar com essa tecnologia. Perfeito. Patrícia, na reta final aqui do nosso bate-papo, eu sempre gosto de deixar um espaço para que, né, o convidado, a convidada que participam do programa tragam ali aquela pergunta que você gostaria de um dia ter respondido, mas que não lhe fizeram essa pergunta. Não apenas eu não a fiz aqui, mas como uma pergunta que você gostaria de mencionar, que você gostaria de falar, algo que você gostaria de dizer. O espaço é todo teu agora. Vamos lá. Olha, quando o assunto é semente, principalmente sementes de algodão, Patrone, eu gostaria, sabe, muitas das vezes de ser arguida sobre justifica mesmo a aquisição
da semente comercial proveniente de um multiplicador ou de uma obtentora, em detrimento de produzir a própria semente, porque a lei faculta ao agricultor produzir a própria semente, né? E é incrível como o setor de produção de sementes, eu não sei se por cultura, enfim, como ele insiste em seguir produzindo, né, a própria semente e economizar. Eu entendo que hoje, principalmente, que a semente, ela traz, a gente considera ela praticamente um patrimônio, uma vez que ela traz uma grande quantidade de tecnologias embarcadas, né, através da biotecnologia nela. Mas é incrível como o agricultor insiste em economizar dentro do sistema, né, de produção dele, do custo de produção, na compra da semente. E eu gostaria de dizer que ao longo desses 20 e poucos anos de caminhada e atuando nesse setor, eu posso assegurar, provar por A mais B, a diferença da qualidade, da segurança de se adquirir a semente proveniente do sistema comercial de produção de sementes do nosso país, em detrimento de qualquer outro sistema. Que tirar ainda a pirataria. Esse, então, não vou nem levar em consideração, porque não tem nem o que se falar a respeito disso. Isso porque eu acompanho o trabalho, você sabe, eu sou vice-presidente institucional da Associação dos Produtores de Semente, e apesar de eu não multiplicar, nós não multiplicamos semente de soja, nós adquirimos toda a nossa semente, eu acompanho o trabalho exaustivo, sério e de muita dedicação que os nossos sementeiros vêm praticando. Não é diferente do que acontece na semente de soja, como que acontece na semente de algodão. Existe uma equipe muito capacitada, treinada de agrônomos acompanhando os campos, pensando nesses campos desde antes mesmo da implantação, depois acompanhando todo o processo de gestão do produto proveniente da lavoura. Aqui dentro da minha indústria, eu sempre tenho um técnico, um agrônomo ou uma pessoa responsável por parte do cliente acompanhando todos os meus processos para assegurar a integridade do material, tanto de qualidade no que diz respeito à qualidade física, quanto no que diz respeito à qualidade genética e no que diz respeito à qualidade fisiológica dessa semente, né? Não é possível ainda que nesse momento a gente ainda queira discutir a diferença, né? A quantidade de análises de qualidade, de germinação, de vigor, de pureza de trait, de todas as características que possam ser analisadas num lote de semente, que acontecem quando a gente está comprando de uma empresa produtora de sementes, em detrimento daquele que produz a sua semente, que ele nem responsável técnico em campo, ele é obrigado a ter. Então, eu diria, revejam os conceitos, porque a compra de um lote de semente de baixa qualidade não pode ser suprida por insumo, por investimento de nenhuma natureza, como fertilizante, defensivos, né, no intuito de recuperar um lote de baixa qualidade. Você está levando, no mínimo, 60-70% do potencial de produção para um campo através de uma semente de boa qualidade. O restante você vai adequar a sua janela de cultivo, você vai adequar a nutrição daquele teu campo, você vai adequar o manejo dele, o controle de pragas e doenças nos momentos corretos, e com isso vai ser certeiro, né, a obtenção de uma boa produtividade. Caso contrário, você vai arrastar a sua insegurança durante todo o seu cultivo, tá certo? Então, levem a sério, só isso que eu digo, né? A gente costuma dizer que todo produtor tem o vendedor de semente que merece. Tem aquele produtor que opta por valor, e, enfim, e não faz questão de saber muito da origem, ele paga pelo risco, né? Mas assim como também temos produtores muito tecnificados, responsáveis, e fazem questão de adquirir a semente proveniente de multiplicadores de igual responsabilidade com o seu produto. Então, fica aí, né, a minha consideração acerca da importância da opção de materiais de boa qualidade proveniente de empresas sérias, idôneas e responsáveis.
Muito bom, muito bem dito. Patrícia, eu quero te agradecer pelo tempo, pela atenção, pela confiança, pelas explicações, pela maneira didática que você falou. Muito obrigado por ter participado aqui e ter dividido tanto conhecimento com a gente. Imagina, Patrone, foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição, não só sua, como das pessoas que nos ouvem. Né? Se tiverem interesse, podem entrar em contato comigo. Vai ser um prazer de receber aqui quem quer que seja. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.